Oi, Oi, gente! gente! Eu sou a Gabi E eu sou a Dani, mãe da Gabi. e hoje nós vamos nos apresentar para vocês, contar um pouquinho da nossa história, toda a nossa trajetória como mãe e filha e como tudo aconteceu. Como estamos num dia muito propício, que é o Dia das Mães, falei pra Gabi, Gabi, bora gravar aquele vídeo? Chega de adiar, porque tem muitas pessoas que vai amar conhecer a nossa história, que na verdade dá um filme, dá uma novela, dá um livro, dá muitas coisas. Mas criamos esse canal no intuito de poder fortalecer ainda mais o nosso laço de amor e também transbordar amor para muitas mamães, filhas, para muitas pessoas que precisam talvez ouvir, né, o que nós passamos, o que nós superamos. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre como tudo aconteceu, né? Então, quando eu tinha 4 para 5 anos, minha mãe faleceu. E minha mãe aqui, essa mãe, aqui no Paraná, meu pai lá em São Paulo, e eles se encontraram e eles casaram quando eu tinha 5 anos, né? Foi no mês que você completou 5 anos. Sim. E, nossa, eu fiquei super feliz. Eu já chamei... Você entrou de daminha, linda, maravilhosa, lembra Sim. da gente se arrumando? Eu fiquei muito Se assim, me achando uma princesa. E eu achei bem legal, Vou assim. colocar a foto aí. Eu achei bem legal porque eu falo que o nosso encontro ele foi de almas. Por quê? Porque a Gabi, ela me aceitou, eu falo que não foi nem de braços abertos, foi de braços assim, ó, escancarados, né, Gabi? Ela queria uma mãe. Ela Sim. queria de todo jeito uma mãe. Ela tentou chamar uma das tias dela de mãe, uma das avós de mãe. A E mãe aí- das minhas amigas de mãe. E aí, quando ela viu que o pai dela estava feliz, né, que naquele momento de luto ainda que ele estava vivendo, veio um momento de bálsamo, de alegria, ela ficou muito feliz. Eu lembro que você chegou a me chamar de mãe por telefone, né, que eu conversava muito com o pai dela por telefone. E realmente ela me aceitou. Eu dizia que era o de repente de Deus, né? De repente eu tive um marido e tive uma filha. De repente eu tinha uma família completa. Eles se casaram e em 2017, no comecinho do ano, Depois meu pai... de 5 anos, né? Isso, meu pai faleceu. Meu pai era muito novo, todo mundo, assim, ficou muito surpreso com a morte dele. E meus familiares, eles ficaram muito preocupados comigo, porque eu ainda tenho, né, os meus familiares por parte de mãe e por parte de pai. Mas como eu me dei muito bem com essa daqui, eu quis morar com ela, né, gente? Óbvio. Então, estamos aí. É porque, na verdade, Gabi, quando a sua mãe biológica faleceu, a mamãe Joyce, você só tinha 4 anos e 8 meses, né? Então é Sim, difícil eu não uma lembrava criança muito. lembrar, né? Eu não lembro muito então dela. a sua memória ficou como? Comigo, porque você me aceitou como Porque mãe, você quem eu lembrava vi, dela. com quem eu cresci, com quem eu vi cuidando de mim, foi ela. Na verdade, você teve esses cuidados, com certeza, maravilhosos da mamãe Joyce, só que na sua memória de criança é difícil você lembrar, né? Só que você lembra quando você contou a nossa história na 2ª série para a professora? Não. A professora veio me contar chorando, porque ela contou assim, que ela tinha que fazer um desenho lá na escola, e ela me desenhou. E aí a professora achava que ela era a minha filha biológica. E ela foi contar a nossa história para a professora. Aí a professora veio a lágrimas, porque ela disse assim: mas professora, olha, minha mamãe Joyce está lá no céu, mas Deus me deu a mamãe Dani. Então tá tudo bem. Ele me deu ela de presente. Ela achou bonita a sua espontaneidade em dizer assim, né? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Deus fez isso, mas tá, beleza. Eu lembro só quando a minha mãe faleceu, que eu vi ela lá no caixão, assim, com ela... Com as flores, né? Cheia de flores. Você achou bonito, falei, né? papai, por que minha mãe tá toda cheia de flores? Ele falou assim, você lembra que ela gostava? Eu falei, lembro. Ele, então, ela vai gostar de estar assim, não sei o quê. E aí, quando meu pai faleceu, foi uma coisa muito mais recente, né? Eu ia fazer 10 anos... Então eu tive muito convívio, eu passei por esse luto Suas com meu pai. lembranças estavam muito, né, vivas, né, do seu pai. Sim, ela abalou todo mundo, né? Quando o Fabiano, ele teve a hemorragia e as paradas cardíacas após a cirurgia, ele foi necessário voltar para o centro cirúrgico e ele foi entubado. E o organismo dele não estava mais reagindo às medicações. Até que nós estávamos todos lá reunidos, todos os familiares,
grandes amigos, orando pela vida dele, pedindo a Deus um milagre. Só que os médicos, em um determinado momento, nos chamou, né, e disse que não tinha mais o que fazer, que o que a medicina podia ter feito para ele de melhor foi feito, só que o organismo dele não reagia mais e que agora era só necessário esperar os aparelhos desligarem. Quando eu soube dessa notícia, nesse momento que a gente precisa colocar nossa fé mais ainda em ação, porque só quem passa por um momento como esse sabe como é difícil. E naquele momento eu pensava muito, muito, muito na Gabi. Eu pensava, meu Deus, ele era um pai extremamente amoroso, maravilhoso para ela, muito presente. O pai dela era aquele pai assim que dava banho, que cuidava, que se preocupava. Um pai muito, muito Sim. amoroso. A minha dor naquele momento parecia que eu nem estava sentindo, parecia que eu sentia só a dor dela. Porque eu falava, poxa, a mãezinha né, estava lá no céu e eu estava aqui, mas agora como assim o pai, né? Mas eu jamais me dei o direito a questionar Deus o que deveria ou não acontecer. Eu só estava crendo no milagre, porém não estava sendo mais possível naquele momento. Então eu cheguei no Fabiano e eu falei para ele, eu falei, Fabiano, se a sua preocupação é a Gabi, saiba que eu vou cuidar dela como se você estivesse aqui. Não vou hesitar em fazer absolutamente nada diferente do que quando você estivesse aqui. E a mesma maneira que você me autorizou em vida em ser a mãe dela, pode ter certeza que eu vou continuar essa missão que é tão linda, que é tão louvável e que eu sempre amei. E não teria motivos para eu não amar só pelo fato dele não estar mais aqui. E aí, logo depois de algumas horas, os aparelhos desligaram. Né? E foi quando eu cheguei na Gabi e contei para ela tudo o que aconteceu. Eu cheguei para ela e falei assim, você é muito amada, você pode escolher com quem você queira ficar para prosseguir essa missão. Eu continuo da mesma forma, tá bom? Você escolhe. Era isso que o pai dela admirava, porque a forma que ela me aceitou foi muito, muito natural. Eu falo que ela me ensinou a ser mãe dela. Ela me mostrava tudo as coisas, me dizia, né, a maneira, tudo que queria ser chamada, né? Eu sabia que existia muito também esse mesmo amor por parte dos avós, dos tios e tudo mais, mas eu sei que essa referência de mãe era comigo que ela tinha. Eu vi que ela viu em mim segurança e eu vi nela força para eu poder continuar também, porque não foi fácil, né? Emagreci mais de 10 quilos, fiquei assim muito, muito abalada, porém, na frente dela, pra ela, eu conseguia me fazer forte. Gente, sabe? essa é a Greta. A Greta fez parte desse momento. A Greta Gente, fez eu parte recebi desse a Greta momento. porque assim, logo quando meu pai faleceu, quando a gente tava nessa transição dela conseguir minha guarda, aconteceu o meu aniversário de 10 anos. E eu ganhei essa cachorrinha de presente. E ela sempre ficava com a minha mãe quando ia pra escola. Ela foi uma companheirinha. Quando você ia visitar os avós. Quando eu ia visitar meus também. avós, sim. Ela foi minha companheirinha. Uhum. Então, assim, gente, desde sempre como ela falou, eu sempre aceitei ela, assim, de uma forma muito fácil, porque eu lembro que era uma coisa muito... Ai, minha mãe, nossa, uma coisa bem de criança mesmo, assim, de tudo é festa, tudo é alegria. Você sempre encarou dessa forma, muito leve, né? Sim, tanto é que quando ela casou com o Sassá, eu era mais feliz. Ah, você esqueceu de contar o detalhe, né? Que depois de um ano que você ficou lá na escola, tudo, né? Eu esperei terminar o seu ano letivo, né? Pra não te atrapalhar. E eu decidi voltar para o Paraná, né? O meu pai já havia falecido, mas eu tinha minha mãe aqui na época viva, o meu irmão. A maioria da família aqui, né? Exatamente, aí eu decidi voltar. E eu quis vir junto. A minha missão de mãe, ela continua, porém eu não poderia obrigá-la, né? E ela novamente, mãe, tô junto, né? E o sonho do pai dela era morar aqui em Maringá. Eu fiquei feliz que ela veio para Maringá. Teve uma noite que eu senti muita, muita tristeza. Eu chorava, não conseguia dormir, eu não queria mais ir pra escola, não queria fazer nada. E essa daqui sempre tava ali me ajudando, entendeu? Então, assim, não tinha como eu ficar mal. E era sempre muita, muita gente sempre me apoiando, sempre estando comigo. Eu acho que se não fosse tanta gente, assim, até pessoas que eu nem falo mais hoje em dia, mas eu tenho muita gratidão no meu coração, porque eu tenho
a plena consciência de que eu não ia conseguir ser tão forte se eu não tivesse tantas pessoas ao meu redor cuidando de mim. Sim. E a principal, com certeza, é ela. Lembro até hoje dessa noite que eu não queria fazer nada. E é aquela coisa, assim, quase, acho que, quase uma depressão, assim, do luto, né? Eu era muito novinha, então sempre foram acontecendo coisas pra que eu não ficasse triste, mas isso foi acontecendo porque ela tava ali no comando, sabe? Ela tava ali, não, Gabi, vamos chamar suas amiguinhas, não, eu sempre procurava promover festinha. coisas pra ela, para que ela pudesse de alguma forma ser aliviada daquela dor. E Então, ver assim, que a vida tava ali, continuando. A gente sabe que a verdade do mundo é essa, né? As pessoas não querem saber quem você perdeu, as pessoas não querem saber qual é real a sua dor. Elas querem ver, assim, você seguindo, você forte, você bem, Porque, não é? gente, a nossa história, ela é uma exceção. A nossa história é a coisa mais linda que já aconteceu. Assim, é uma coisa assim que nós duas somos muito fortes, carregamos muita coisa desde a infância, tanto eu quanto ela. Só que assim, uma história triste, todo mundo tem essa história triste. Todo mundo. Agora, quem foi lá e realmente pegou pra enfrentar, pra vencer, são poucas pessoas. Muita gente fica nessa tristeza e muitas vezes não é nem que a pessoa quer, mas ela não consegue. Por isso que a gente criou esse canal, nesse intuito de mostrar assim, cara, olha a nossa história triste. E a gente tá vivendo a base dela? Não, a gente tá vivendo a base daquilo que a gente construiu juntas, a nossa família junta hoje. Hoje somos eu, ela, Greta e Sassá. Quando a gente confia, principalmente, Deus, ele é único. Deus, ele é a nossa base. E com certeza, sem ele, sem pessoas que jamais nós vamos esquecer, né, Gabi? Pessoas que lá em São Paulo pegaram a gente no colo mesmo, abraçaram a nossa causa, Sim, nossa, foram com a importante. gente até lá. Eu tinha minhas tribunal. amiguinhas e aí eu ficava mais assim, contente, porque criança ali não entende a gravidade. Então eu via minhas amiguinhas brincando, eu vou brincar também. Agora só os adultos ali preocupados, então a criança não. Sim, e eu fico feliz por quê? Porque hoje essa garotinha aqui, 13 anos 15 juntas... anos que eu tenho. 15 anos. 18 anos, peraí. Garotinha de 18 anos. Oi, volta. É que na minha cabeça eu tenho 15, mas eu tenho 18. Olha só, mais um dos motivos é porque ela acabou de completar 18 anos. São 13 anos da nossa história. 13 anos que Deus reescreveu a história dela e a minha história. Porque assim... E, gente, a gente é meio parecida, né? Ó, olha isso, gente. Eu falo, que eu sou adotada, a pessoa fica assim... E todo mundo acha e fala assim, que esse contato, esse convívio, ele faz a gente ser parecidas. O pai dela mesmo, ainda antes da gente estar juntas, o pai dela chorou porque dá um sorriso assim, ó. a minha foto quando eu era criança parecia muito... A gente vai olha passar aqui, gente. Falar que meu pai faleceu essa foto e olha, ela é muito boa, porque eu tô de colete, ela também tá de colete. A gente tá com o mesmo celular, com a mesma calça, fez um look pose, muito não sei parecido. O quê. A gente fez um look então, muito assim, parecido. E é isso que nesse canal a gente vai contar muitos detalhes, né? Porque seria muito extenso para contar tudo de uma única vez. Tem muitas partes emocionantes, partes assim que a Gabi falou para mim, que eu chorei, que me marcou. A sensibilidade que ela teve em querer me apoiar, em querer também, ao mesmo tempo da dor dela, ela querer apoiar também os avós, né? A mãezinha do pai dela estava muito triste, né? Chorava muito, porque é muito difícil você perder um filho, né? E mesmo assim, ela queria ser um consolo. Vocês acham que criança não sabe, mas criança sabe. Eu via todo mundo assim, eu falo que na parte de brincadeira, de me distrair, eu me distraía com as minhas amiguinhas. Só que quando tava todo mundo adulto ali, todo mundo preocupado, eu via. E eu lembro que todo mundo ficava tão em cima de mim que eu tinha que meio que forçar, assim, não, gente, tá tudo bem, vamos. E aí, então, foi assim. Eu acho que a minha personalidade foi criada no eu tenho que ser feliz. E, tipo, vendo todo mundo preocupado e eu ficava assim, gente, não. É incrível não pode isso, ficar né, assim. Gabi? E eu tinha essa consciência. Eu criança, eu via ali todo mundo triste. Não, gente, ela decidiu ser uma pessoa feliz. Eu decidi. Na verdade, eu falo que você
é um ser humano evoluído. Então é isso, nós queríamos aproveitar esse momento de Dia das Mães, né? Um momento tão maravilhoso. Eu não tenho o privilégio de comemorar o Dia das Mães com a minha mãezinha. Minha mamãe Edna já está no céu, né? Até isso nós agora somos, né, muito iguais, porque Sem pai, sem tanto mãe. meu pai quanto a minha mãe já não estão mais aqui. Mas sabemos que Deus é tão maravilhoso que Ele nos uniu ao Sassá, nos uniu a Greta, nos uniu a pessoas que nos amam, A novas famílias. a novas famílias. E é isso. Então, ame, aproveite para amar quem está aqui com você, para você. Eu aprendi e estou aprendendo, com certeza, ainda a ser mãe. E sou muito, muito feliz pela nossa história. Eu escolhi ela me escolheu, nós os escolhemos e temos muito orgulho disso. Como filha, a única coisa que eu tenho pra falar pra vocês, jovens, que a gente valoriza, tá? É quem tá ali pra gente, é quem nos ama muito, muito mesmo. E se você tiver uma mãe que ela tem, tantos defeitos, gente, ela é sua mãe. É a única mãe que você tem nesse mundo, a única que te gerou. E se você tem uma mãe adotiva, ou quem tá ali representando uma mãe pra você, que tá ali cuidando de você, não importa se é tia, não importa se é vó, ela é sua mãe e tem que honrar. E se ela tá ali por você sempre, ela é sua melhor amiga. Feliz Dia das Mães, principalmente pra minha mãe, né? A melhor de todas. Desculpa, mas ela é a melhor de todas. Eu sou muito grata pela minha mamãezinha que tá no céu, porque ela me deu essa oportunidade de estar aqui, vendo a minha vida. E, nossa, eu olho, assim, como eu disse, eu não lembro muito dela, mas eu olho nossas fotos e fico, ai, que fofinho que a gente era e tal. Verdade. Mas eu sou muito, muito grata por essa mãe aqui, tá aqui cuidando de mim. Feliz Dia das Mães pra essa mamãezinha e feliz Dia das Mães pra você, que é mamãe. E é isso, um beijo. Até o próximo vídeo. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e nos siga nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo.